Olá, pessoal! Estou de volta aqui para falar com vocês sobre o artigo de opinião. Eu sou a professora Gislane, estamos no SEAD, Centro de Ensino à Distância, e eu espero que você esteja acompanhando aí o nosso canal, inscrito no nosso canal, porque tem muita aula boa. Inclusive, já temos uma aula aí sobre a estrutura do artigo de opinião. E aqui nós vamos retomar, falando como escrever um artigo de opinião. E eu trouxe aqui na proposta, olha. Vamos aprender a escrever um artigo de opinião? Depois dessa aula, tenho certeza que você vai ficar craque na escrita desse gênero textual. Passo a passo para escrever um bom artigo de opinião. Escolha um tema relevante. Pense em assuntos atuais, polêmicos ou que afetam o cotidiano das pessoas. Por exemplo, violência nas escolas, o uso excessivo de celular, jogos de azar online. Defina a sua opinião, a sua tese. O que você pensa sobre o tema? Essa opinião será a base do seu texto. É ela que você defenderá com argumentos. Bom, vamos lá. O artigo de opinião é um texto escrito para nós defendermos a nossa opinião sobre determinado assunto. Normalmente, são assuntos de interesse da sociedade, que afetam a sociedade como um todo. E, às vezes, nós não precisamos escolher o tema, porque esse tema já nos é proposto, nos é dado nas provas, nas redações, nos concursos, já tem um tema proposto. E nós geralmente não sabemos que tema é esse, então a gente precisa se preparar muito para falar sobre diferentes temas, porque pode cair um tema que nós não conhecemos muito bem, pode cair qualquer tema. Normalmente são temas relevantes para a sociedade, que vão aí modificar a sociedade ou que estão causando alguma situação na sociedade, como esses três que nós vimos aqui. E quando nós vamos escrever um artigo de opinião, o primeiro passo é pensar sobre a minha opinião sobre isso, que é a tese. A nossa opinião é a nossa tese, é o que nós vamos defender do início ao fim do texto. Então, se eu sou a favor do uso de celulares na escola, eu vou defender essa opinião do início ao fim do texto. Se eu sou contra os jogos online, jogos de azar, eu vou defender essa opinião do início ao fim do texto. Então, essa vai ser a minha tese, certo? Então, você escolhe a sua tese, pensa o que você pode pensar sobre esse assunto. E a introdução do seu texto vai se basear nisso, em apresentar esse assunto e a tese que você vai defender, a sua opinião. Depois, escolha pelo menos 2 ou 3 argumentos fortes que sustentem a sua opinião. Esses argumentos podem envolver dados e fatos reais, exemplos do cotidiano, consequências do problema, comparações com outra situação. Então, veja bem, nos parágrafos argumentativos do desenvolvimento, que é onde você vai defender os seus argumentos, você precisa saber exatamente o que você vai usar para convencer o seu leitor, que argumentos são esses. Então, você pode trazer exemplos reais de pessoas, por exemplo, você vai falar sobre os jogos de azar, de pessoas que perderam tudo porque ficaram viciadas em jogos de azar, ou do uso de celular na escola, se você quer defender o uso de professores que usam celulares para fazerem aulas criativas e diferentes. Então, você pode usar esses exemplos. Você pode usar dados estatísticos de algum estudo que você leu, de alguma reportagem que você assistiu, citando a fonte, é claro, de onde foram tiradas essas informações. Você pode usar também exemplos do cotidiano, consequências, por exemplo, consequências dos jogos de azar, consequência do uso dos celulares em sala de aula, comparações entre situações que acontecem em uma escola e outra escola, em um país e outro país, em países que regulamentam jogos e países que não regulamentam. Então, você pode usar comparações, exemplos, dados estatísticos, situações do dia a dia, Tudo isso pode entrar na sua argumentação. Então, você faz um esqueminha. Anota lá quais os argumentos você pretende usar para defender a sua tese. Isso ajuda muito na hora de escrever o texto. Continuando. Então, na introdução, você vai apresentar o tema e deixar clara a sua opinião. Você pode até começar com uma pergunta, um fato, uma citação ou uma afirmação impactante. No desenvolvimento, você vai apresentar e desenvolver os argumentos, usando conectivos para ligar as partes do texto. Além disso, por isso, pois, no entanto, por outro lado, outro aspecto, outra situação.
Quando nós usamos essas palavrinhas, nós estabelecemos uma relação entre as partes do texto, para que o texto não fique parecendo que foi partes que não se conectavam, que foram juntadas. Então, essas palavrinhas elas servem como uma cola para estabelecer uma ligação e colar as partes do texto para que ele faça sentido, né? Nós chamamos de conectivos, são as conjunções, algumas preposições, tá bom? Então, vamos ver agora. Retome sua opinião na conclusão, retome sua opinião e reforce os seus argumentos. Proponha solução, sugestões ou reflexões finais para resolver aquela situação. Use uma linguagem clara e objetiva, evite repetições e exageros, prefira frases curtas e bem estruturadas, mantenha a coerência e a coesão, que é a ligação entre as partes do texto, entre as ideias, usando aquelas palavrinhas ali que a gente aprendeu. Além disso, por isso, né? Portanto. Então, meninos, veja bem. Você vai estruturar o seu texto em introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você apresenta o assunto e defende a sua tese. No desenvolvimento, você traz os argumentos que vão reforçar a sua tese, que vão convencer o leitor, e lembre-se de estabelecer uma ligação entre essas ideias usando as conjunções, os conectivos. No final, na conclusão, você vai retomar lá a sua posição e vai apresentar soluções para o problema. Seja campanha de conscientização, seja regulamentação, seja o uso correto, seja educação pela família. Então, você pode trazer diferentes propostas de solução desse problema no final do seu texto lá na conclusão. E aí eu tenho certeza que você vai fazer um bom artigo de opinião se você seguir essas dicas. Tem mais uma aulinha ensinando a revisar o artigo, porque não é só escrever, a gente precisa revisar. Então, eu te aguardo para a nossa próxima aula. Até lá!